Olá, eu sou Beatriz, sou responsável pela disciplina de patologia. A gente vai começar hoje com a primeira aula de patologia para o módulo da Marinha. Então, estamos aqui já em clima carnavalesco para preparação para a Marinha. Então, hoje a gente vai conversar sobre alteração de desenvolvimento, patologia dentária. Então, alteração de desenvolvimento e patologia dentária são itens que volta e meia estão na Marinha. Então, na última prova da Marinha de 2015, a gente teve a felicidade de falar, de comentar 3 questões idênticas ao que caiu antes da prova. Então, a prova da Marinha é uma prova que vem sendo bastante correta em relação à patologia. Marinha teve uma mudança nos últimos 2 anos em relação à patologia, porque antigamente ela utilizava como referência Regese e Neville. Agora, desde o ano passado, ela vem utilizando só Neville, então facilitou muito pra gente. Agora, a Marinha, ela tem uma característica interessante, que é pedir muito patologia. Então, a gente fez uma análise estatística e a Marinha, ela costuma pedir 20% da prova de patologia. Só que além dela pedir esses 20% da prova de patologia, que 80% costuma ser patologia óssea, tumores odontogênicos e cistos, então, sem dúvida nenhuma, esse vem sendo forte da Marinha ao longo dos anos. Então, cistos, tumores, patologia óssea é o que realmente cai na Marinha. Mas uma coisa importante da Marinha é que a Marinha ela tem uma tendência a pedir patologia mesmo quando as questões são de outras especialidades. Então, pedir patologia de pério, pedir patologia de coisas relacionadas à cirurgia, ou até utilizando outros livros como referência. E nisso aí ficou muito bom ela utilizar só Neville, porque o Neville difere pouco desses livros. Exceção feita a Endo, que a gente conversa mais pra frente. Mas assim, se vocês pegarem principalmente a prova do ano passado, vocês vão ver que caíram coisas referentes à patologia, em radiologia, questões de radiologia, questões de pério, e que eram o mesmo conceito. Então, ela tem essa tendência de, mesmo quando não usa o Neville, ela puxa para o lado da patologia em outras matérias. Então, isso aí é uma característica da Marinha. Então, outra coisa importante, eu sei que vocês estão focados para a prova da Marinha, mas a Marinha ela não difere de outras provas que fazem o quê? Vão repetindo as questões. Então, nessa prova da Marinha, por exemplo, caiu uma questão que era idêntica à questão que a gente trabalha aqui, que é de 1900 e Guaraná de Rolha. Então, também não sejam preconceituosos a respeito das questões. Então, que eu falo, patologia é vintage. Pega a coisa antiga, dá uma nova roupagem e entrega igualzinho o que era antes. Outra coisa também importante que a gente vê. Houve uma mudança, né? Vem havendo mudanças entre as edições do Neville. Então, o que mudou da segunda para a terceira edição são coisas que geralmente são pedidas. Então, isso é uma tendência. Mudou um pouquinho, aquilo é pedido. Então, a gente sempre fala das classificações que mudaram, das lesões que foram acrescentadas. Com relação à patologia, então, primeira coisa, façam muita questão. Não tenham, assim, preconceito, a questão é antiga. A questão é antiga, se não mudou nada do conteúdo, grandes chances daquilo ser reutilizado do que coisas atuais que vão sendo sempre pedidas. Segunda coisa importante, é o que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? A maioria das pessoas, quando ela já está muito perto ali de passar, bate um desespero, abre a porta dos desesperados, ela começa a estudar loucamente, a querer ler todos os livros, o livro inteiro. Então, não posso falar de outras especialidades, mas com relação à patologia, vai sempre do livro, ou da apostila para o livro, ou da apostila para a internet. Por quê? Não entra prova de Marinha. Prova de Marinha não é uma prova para especialista. Então, mesmo que o cara esteja fazendo prova para patologia ou para estômago, vão cair outras matérias e como se fosse uma prova de generalista. Então, não entra nessa viagem de ficar lendo o rodapé do livro, porque isso só serve para te deixar mais nervoso com a quantidade de matéria. E segundo, leva você a errar. Porque é o que a gente fala, às vezes a calma da ignorância protege, né? Então, principalmente com relação à patologia. Porque tem sempre aquela síndrome que tem a tríade clássica, mas que nada impede do cara ser careca e ter unha encravada. Só que aí, se você ficar preso nisso, vai cair careca e unha encravada de outra síndrome e você vai errar. Então,
se prende na apostila, porque a apostila é o que caracteriza cada doença, é o que é pedido. Agora, não tem o Neville, tem o Reguese, ou sei lá, não tenho nada. Entra na internet, por quê? Para vocês verem as fotos. Então, patologia é uma matéria que é muito distante da realidade clínica da maioria das pessoas. E muitas vezes a grande dificuldade da questão é a descrição da característica clínica. Ao invés de vir lá o nome, tipo lesão em alvo, nomes raio de sol, nomes clássicos, vem a descrição da lesão. Se você não tiver aquilo na sua cabeça, você acaba errando a questão, porque na hora você fica nervoso, não vem a palavra-chave e você não consegue, então, responder a questão. Então, vejam muita foto para aquilo ali entrar no dia a dia de vocês. Como eu estava falando, escuta a aula, grava, às vezes funciona mais você falando, então faz um resumo teu, grava um resumo teu e vai ouvindo aquilo, mas principalmente ver muita foto. Então isso aí ajuda muito em patologia. Então eu sou da aeronáutica, para quem não me conhece, sou tenente da aeronáutica, trabalho no HFAG. A bibliografia é o Neville, que é a última edição em português, que é a terceira edição de 2009 aqui no Brasil. Já existe uma edição nova do Neville, que foi lançada no ano passado nos Estados Unidos, mas que ainda não está liberada. Então, a tendência é que a próxima prova da Marinha já venha com a edição nova do Neville, que mudou um monte de coisa, muito mais do que essa última edição. Então, a gente já espera, não para esse concurso, mas para o outro, uma mudança grande aí, com essa mudança de livro do Neville. Então, o Neville esteve aqui ano passado, no Rio, foi a primeira vez dele no Rio, veio para lançar o livro dele, que traz muita mudança para a gente.